Olá, eu sou o professor Luciano, de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar um pouco sobre operadores argumentativos, tá certo? São aqueles elementos, né, que nós vamos utilizar ali para produzir um bom texto, para tentar ali organizar, deixar o nosso texto bem organizado, coeso, tá certo? Vamos ver aqui. Então, os operadores argumentativos são elementos que servem para evidenciar as estratégias argumentativas, bem como para cooperar na coesão do texto, por meio da relação entre as diferentes ideias apresentadas. Então, ali dentro daquele texto, você tem várias ideias para inserir na sua redação, por exemplo, ou, não sei, alguma produção textual que você esteja fazendo, você vai utilizar desse recurso, desses operadores, dessas expressões, tá? Para organizar seu texto, certo? Usar ali suas estratégias para dar uma organização melhor para o seu texto, tá? Então, existem diversas funções que podem ser desempenhadas pelos operadores, como comparação entre argumentos, indicação de pressupostos, entre outras. Cada função ela possui um conjunto de elementos possíveis para ser utilizado, mas é preciso atentar-se ao contexto de uso, pois ele pode interferir ou modificar o sentido do operador. Então, o que ele está dizendo? Né? Que nós temos ali vários momentos para nós utilizarmos os operadores. Existem várias estratégias a ser usadas, certo? Dentro dessas estratégias, a gente tem que observar o quê? O contexto ali de produção, tá? Para que eu utilize o operador correto. Porque às vezes eu quero dar uma conclusão e eu utilizo um elemento equivocado e não concluiu ali, não foi eficiente a ideia que eu quis apresentar, né? Eu quis mostrar que eu estava terminando e coloquei um operador de adversidade, por exemplo, de contrariedade. E aí vai contrapor a ideia inicial e não concluir aquela ideia que você queria, tá? Por isso que nós temos que analisar o contexto ali dentro dessa produção. Então, os operadores argumentativos são, assim, elementos linguísticos capazes de evidenciar os traços argumentativos do enunciado, apontando com isso a direção, o sentido para qual o texto está se voltando. Eles podem ser tanto elementos únicos, como conjunções, como também elementos mais complexos, como locuções ou estruturas mais complexas, né? Com estruturas ali que estejam organizando mais de uma palavra, certo? Então, o operador pode ser apenas uma palavra, como por exemplo o né, o que, como ele pode ser locuções, juntando dois dentro da mesma estrutura, ali no mesmo espaço, tá? E vai depender da sua escrita, da sua produção, tá bom? Certo? Então, a função do operador é o quê? É indicar qual tipo de raciocínio e estratégia argumentativa está sendo utilizada pelo autor. Tá? Por isso que na hora de escolher os conectivos, né, que você quer ali evidenciar essas relações aí dentro do seu texto, é necessário que se atentar ao sentido que você quer, tá? Para que a conjunção dê conta de cumprir a função que você espera dentro do seu texto. Para que quem lê, né, para que a pessoa que for ler seu texto, ela consiga compreender de forma clara, assim como você pensou, tá bom? Então, vamos ver aqui algumas funções dos operadores, tá? Que eles vão ali desempenhar dentro dessa produção textual, e elas são diversas, e elas vão atender a diferentes demandas textuais. Então, vamos ver aqui. Nós temos uma função para reforçar o argumento para uma mesma conclusão. Então, estou concluindo ali meu texto, eu quero reforçar um argumento ali dentro daquela conclusão. Eu vou utilizar alguns operadores que vão me auxiliar nisso aí. Como, por exemplo, ele colocou ali o inclusive. Né? Inclusive, aí continuo reforçando ali minha ideia dentro do texto, tá? Somar argumentos para uma mesma conclusão, quando ele utiliza ali o operador argumentativo para encadear ali ideias que se somam uma a uma, certo? Que vai chegar ali naquela mesma conclusão. Então para isso, temos aí essa função também. O que mais? Nós temos aqui introduzir conclusão relacionada ao argumento anterior,
certo? Estava ali descrevendo um argumento e de repente eu quero introduzir uma conclusão para esse argumento, tá? Então eu penso ali qual operador utilizar, tá certo? Introduzir argumentos alternativos que vão levar a conclusões opostas ou alternadas, certo? Então, se eu tenho argumentos alternativos ali meio que diferentes do que eu, né, dou uma ideia e de repente eu contraponho com outra, né, uma alternância ali, então eu tenho que ver também qual operador eu devo utilizar, tá bom? Ele colocou aí, ó, ou isso ou aquilo, né, como tem outros também, tá? Estabelecer relação de comparação, né, para determinada conclusão, quando se utiliza o operador para marcar-se uma comparação entre as ideias, tá bom? Eu quero comparar aquelas ideias, eu vou pensar qual operador que vai me ajudar nisso aí. Introduzir uma explicação, tá? Eu quero introduzir ali, quero começar a explicar alguma coisa. Que tipo de operador eu utilizo? Então, nós temos essas funções aí dentro desse elemento, tá? Contrapor argumentos, uma conclusão ali quando ela é contrária, eu quero contrapor aquele argumento. Eu falei bem, por exemplo, agora eu quero introduzir dizendo os pontos negativos. Então, eu utilizo eu vou buscar ali o operador que me auxilie nisso, tá certo? Introduzir conteúdos pressupostos, quando se utiliza o operador para indicar pressupostos de ideias que serão desenvolvidas. Eu estou só dando ali, como utiliza hoje em dia, né, spoiler do que eu vou falar, certo? Aí eu vou pensar em operadores para me ajudar nessa questão. Então, essas são as principais funções que os operadores vão desenvolver aí dentro do texto, dentro dos gêneros textuais, tá? Entretanto, outras funções elas podem ser desempenhadas também. Vai depender da argumentação utilizada. Independentemente da função, o operador argumentativo será o responsável por evidenciar essa relação estabelecida. Assim, é imprescindível que ele esteja adequado à função exigida, porque é esse operador que vai nos mostrar a direção que você quer dar ao seu texto. Qual é a ideia que você está trazendo ali para dentro daquele texto. E é esse operador que vai nos fazer caminhar dentro daquela sua escrita, tá bom? Nós temos aqui alguns tipos de operadores, tá? Assim como as funções, eles também se dividem em tipos. Cada grupo de operador, né, vai caracterizar uma função ali argumentativa. Então, vamos ver aqui. Nós temos para reforçar argumento, que tipos de operadores? O até, o mesmo, até mesmo, tá bom? O inclusive. Soma de argumentos, o serve para somar, o também, tá? Então, nós temos aí. Para introdução de conclusão, nós temos o portanto, o logo, o pois, tá? Comparação entre argumentos, para comparar os argumentos, mais que, tão, ou como, né? Tão, como, pode ser junto também, né? Como lembro das locuções ali, tá bom? Introdução de explicação, eu quero introduzir uma explicação, eu utilizo o porquê junto e sem acento, que esse é o para explicar. Sempre que eu vou explicar, eu uso esse porquê aí, tá bom? O já que, o pois também serve para explicar, né? Corresponde ali. Isto é, tá bom? E aí temos vários outros exemplos. Apontam para direções contrárias, ou seja, eu disse uma coisa, agora eu quero dizer outra, né? Apontar para outra direção, contrário do que eu falei anteriormente. Nós temos o mas, nós temos o porém, o contudo, essa família ali, né, do mas, que serve para adversidade, né? Nós temos ainda o posto que, tá? Introdução de pressupostos. Lembra do spoiler lá? Eu quero dar ali uma informaçãozinha extra sem falar logo sobre ela. Eu posso utilizar o já, o ainda, o agora, tá bom? Indicativo de finalidade. Estou terminando ali, né? Quero dizer que eu já vou terminar meu texto. Eu coloco a fim de que, visando, tá bom? Tem outros também que você pode pesquisar depois. Marcação temporal. À medida que, quero marcar o tempo ali dentro da minha redação. Posso usar o à medida que, a princípio, na mesma época, a época, anteriormente, posteriormente, e por aí vai. Então,
Observem aí que nós temos vários operadores argumentativos, são esses aí, tá? Apresentando para vocês, que vão nos auxiliar aí nessa construção textual. Se você quiser, pode tirar um print da tela, tá? Para fazer uso, para pesquisar ali, ou podem pesquisar outros também na internet ou no livro que você tem em casa, tá bom? Então, é importante destacar que, apesar de estarem agrupados em uma mesma categoria, os operadores eles não podem ser inseridos ou substituídos apenas com base nesse critério. Não é porque ele está ali agrupado que ele vai ser sempre o mesmo, sempre para a mesma finalidade. Não é isso, tá? Sempre nós temos que pensar no contexto em que ele está sendo colocado, tá bom? O contexto ele pode mudar. Sabe que na língua portuguesa uma palavra que eu uso aqui, eu posso utilizar essa mesma palavra com outro sentido, certo? Sentidos diferentes, e no operador é do mesmo jeito, tá? Então, se liguem aí dentro desses contextos. Além disso, é comum que encontrar-se elementos enquadrados em diferentes classes gramaticais, como, por exemplo, nós temos as conjunções, as preposições, os verbos, os advérbios, que vão nos auxiliar também nessa construção textual, dentro aí do quadro de operadores argumentativos, e que, a depender do contexto, ele pode mudar de função, né? Por exemplo, chover é um verbo, né? Mas se eu colocar a chuva, já não vai ser um verbo, já vai ser substantivo. Entenderam? O azinho aqui, o artigo, está marcando que a próxima palavra vai ser um substantivo. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu estou tentando explicar para vocês. Dependendo do contexto de uso, uma palavra ela muda de sentido, de significado. Por isso que nós temos que prestar atenção, para que eu não utilize um operador argumentativo no contexto errado, que aí distorce totalmente a ideia que eu queria trazer para o meu texto. Então, isso é comum, pois os operadores argumentativos, eles não se referem a uma categoria de classe de palavras, tá? Sim a várias, né? Tá bom? E essa é uma estratégia linguística nessa construção textual aí, tá bom? Então, se liguem nisso aí. Tá? Nós temos aqui uma frase da Isidore Koch, que ela diz assim: quando interagimos através da linguagem, nós temos sempre objetivos, fins a serem atingidos. Há relações que desejamos estabelecer, efeitos que pretendemos causar, comportamentos que queremos ver desencadeados, isto é, pretendemos atuar sobre o outro ou os outros de determinada maneira, obter dele ou deles determinadas reações, verbais ou não verbais. Então, quando a gente ali utiliza a linguagem, seja escrita ou falada, a gente quer que a outra pessoa reaja de alguma forma, seja de forma oral falada, seja de forma escrita, seja gesticulando, certo? Mas a gente quer que a pessoa responda, é isso que ela está dizendo, tá? O bom uso dos operadores argumentativos vai resultar em o quê? Um texto mais coeso, tá certo? Vamos aqui para o nosso exercitando. Então, ó, para aí a tela, leia essa questão, tá bom? E vamos ver aí qual é a resposta. Então, vamos ver. As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido, certo? A esse respeito, identifica-se no fragmento que a expressão, além disso, marca uma sequenciação de ideias, o conectivo mas também inicia oração que exprime ideias de contraste. E aí, qual dessas respostas se enquadram dentro desse texto? Vamos ver. A expressão, além disso, ela vai marcar uma sequenciação de ideias, tá? Não uma contradição, nada disso, é uma sequenciação, quero sequenciar minhas ideias, tá certo? Então, revisem essa aula, revisem outras lá na plataforma Eduque, tá bom? Para que você possa absorver melhor esse conteúdo. E até mais.